Desde pequena, desde os meus 2, 3 anos de idade, eu comecei a vir na PIB e depois com meus pais começaram a frequentar uma célula. E então, desde pequena, eu sempre tive esse contato com a igreja, sempre tive esse contato com as histórias bíblicas, sabe, estar nesse meio mesmo. Mas quando eu comecei, sabe, a entrar na adolescência, eu comecei a ter um contato diferente com coisas que eu não tinha na igreja. Tipo, as minhas amigas, elas começaram a frequentar balada, a beber, a ficar com vários piás e elas achavam tudo isso legal. E eu estava num momento que eu estava entre se eu seguia as coisas que elas faziam, se eu ficava, sabe, com esse olhar de igual a elas, sabe, ser igual a elas, ou se eu seguia o que toda a minha vida eu ouvi, que era ser cristã e ser bonita aos olhos de Deus e não aos olhos do mundo. E essas coisas do mundo, elas começaram a me influenciar de certa forma que eu até cheguei a ficar com 2 meninos. E eu lembro que foi muito ruim porque eu sabia que isso não era o que Deus tinha para mim. Eu sabia que isso não estava dentro dos propósitos dele e que isso não me levava a lugar nenhum. Mas até que em 2008 eu tive a viagem missionária, que foi um divisor de águas na minha vida. Lá eu fui para a viagem missionária e foi de um jeito muito louco, porque eu não tinha pago, eu só tinha me inscrito e o meu pai no início não tinha muito me apoiado nessa ideia, porque eu era muito nova, eu estava com 14 anos. E eu fui para essa viagem, mas não era nem para eu ter ido, porque os meus pais não tinham gostado muito da ideia, porque eu tinha só 14 anos e eles achavam que eu era muito nova para isso. Um dia antes da viagem, um amigo me mandou uma mensagem no MCN e ele falou que eu estava no ônibus dele e que eu ia para viagem e tudo, perguntando se eu já tinha minhas coisas tudo prontas. E eu falei, meu, eu nem vou para viagem, eu nem paguei, eu não fiz nada. E ele falou, não, liga para a coordenadora lá, liga para a coordenadora do ministério que você vai ver que é o seu nome que está na lista. Naquela viagem eu pude aplicar tudo que eu ouvi desde pequenininha. Saí da parte teórica e isso começou realmente a fazer sentido na minha vida. Eu vi o quão real isso era e tudo fez muito mais sentido para mim. Era como se eu tivesse 2 caminhos para escolher. O caminho que Deus tinha para mim com os planos dele e as coisas que ele tinha para mim e o caminho com as coisas que o mundo me oferecia. Mas a partir daquele momento eu tive plena certeza de que as coisas que Deus tinha preparado para mim, as coisas que Deus queria para minha vida, eram muito melhores do que o mundo poderia me oferecer. Quando eu voltei para Curitiba, eu voltei com uma vontade de mudar tudo que eu pudesse. E isso me levou a ficar mais perto de Deus também, a buscá-lo mais, sabe? Buscar com sinceridade e fazer tudo o que Ele tivesse para mim. Isso me levou a ter uma paixão por missões. Eu não sei, eu sinto alguma coisa, não sei, alguma coisa especial e eu creio que Deus ainda está trabalhando isso. Eu ainda não sei exatamente onde Deus me quer, mas eu sei que independente de onde Ele me chamar, do que Ele quiser, eu quero estar no centro da vontade dEle e eu quero fazer o que Ele quer para mim. Meu nome é Helena, eu tenho 18 anos e o que eu mais quero é estar sempre no centro da vontade de Deus, deixando o que eu acho que é melhor para mim e seguindo os planos que Deus tem para minha vida.